Como analisado na videoaula anterior, os objetos em geral, ao serem submetidos à ação de uma força externa, tendem a sofrerem deformações em maior ou menor grau. Quando os materiais não recuperam a sua forma original depois de cessados os esforços sobre eles, passam para o regime de deformação permanente, como, por exemplo, latas amassadas ou a colisão de um automóvel. Porém, alguns materiais possuem a propriedade de com maior facilidade, recuperarem a sua forma original quando cessado a força aplicada sobre eles, como, por exemplo, a deformação de uma bola de futebol ao ser chutada, que restaura sua condição inicial pela ação de forças internas. Outro exemplo é o tiro com arco, onde após sofrer uma deformação, o arco tem a sua forma original restaurada, imprimindo à flecha um impulso que irá lançá-la para a frente. Nos esportes radicais observamos no bungee jump, um exemplo típico de elasticidade de cabos, onde a pessoa é presa a uma longa tira elástica, e soltas de alturas que variam de 40 a 200 metros. O cabo, ao atingir seu limite de estiramento, é restaurado ao seu comprimento inicial, imprimindo no corpo do atleta uma aceleração contrária à da gravidade, fazendo com que o desportista tenha a sensação de ser um ioiô humano, subindo e descendo. Outro exemplo. Quando puxamos uma mola, ou um elástico, imediatamente aparecem forças de restauração, isto é, forças que se opõem mas que deformam a mola, ou o elástico. Pois bem, em 1660, o físico e matemático inglês Robert Hooke, ao estudar o comportamento de deformação mecânico de molas, constatou que em um intervalo de força aplicada, as molas sofrem deformação, por alongamento ou compressão, proporcional à força aplicada. Após cessado a força, a mola restaura sua forma original. A esse intervalo de restauração do material, Hooke denominou de regime elástico da mola. Foi aí que Robert Hooke descobriu que as deformações de corpos em regimes elásticos obedecem uma lei muito simples. Para entender melhor esse fato, analisamos a animação em tela, onde a extremidade esquerda de uma mola de comprimento inicial, L, I, está presa a uma parede. A outra extremidade da mola é submetida à ação de uma força externa variável F, para a direita, esticando a mola até o comprimento final L. Observe na animação, que essa mesma extremidade da mola poderia sofrer a ação da força externa F para a esquerda. Neste caso, a mola iria sofrer compressão até o comprimento final L. A diferença entre o comprimento inicial L, I, e o comprimento final L da mola, após a força ser aplicada, é conhecida como deformação da mola, e representada pela letra X. Ou seja, no alongamento, a deformação X da mola é igual a L, menos L, I. Já na compressão, a deformação X da mola é igual a L, I, menos L. Bem, em função da deformação X, a mola reage com uma força F, E, denominada força elástica restauradora da mola, com a mesma intensidade da força externa F, porém em sentido oposto à deformação. Considerando que a força externa F que deforma a mola, e a força restauradora F, E, formam pela terceira lei de Newton, um par de ação e reação, cabe aqui algumas observações. Primeira consideração. A força F, E, que tende a restaurar a mola ao seu comprimento inicial, possui, respeitando a terceira lei de Newton, a mesma intensidade, a mesma direção, porém atuando em sentido oposto à força externa F que deforma a mola. Segunda consideração. Observe ainda, que pela terceira lei de Newton, esta força restauradora F, E, não atua sobre a mola. Ela age sobre o agente externo que deformou a mola. Quem age sobre a mola é a força deformadora externa F. Terceira consideração.
se considerarmos a mola como ideal, isto é, de massa desprezível, podemos concluir, pelo que aprendemos de transmissão de forças de tração no módulo anterior, que no lado esquerdo da mola, presa à parede, surgem duas forças que foram transmitidas a esse ponto. A força elástica restauradora, menos F, E, que age sobre a parede. E a força externa deformadora, menos F, agindo sobre a mola. Bem. Continuando com o estudo das deformações elásticas em molas, Robert Hooke resolveu registrar para cada valor de força externa aplicada sobre determinada mola, o resultado da deformação X que ela sofre. A animação em tela mostra o resultado do experimento de Hooke. Ele verificou que duplicando o valor da força externa, F, a deformação X da mola também seria duplicada. Triplicando o valor da força F, a deformação X triplicaria. E assim por diante. Estas observações levaram Hooke à conclusão de que a intensidade da deformação X da mola é proporcional à intensidade da força externa deformadora F, ou, se preferir, da força interna restauradora F, E. Com isso, Hooke mostra que a razão da intensidade da força externa e a intensidade da deformação X é uma constante de proporcionalidade, que chamaremos de K. Sendo assim, matematicamente podemos dizer que a intensidade da força externa F, ou a força elástica restauradora F, E, é igual a uma constante de proporcionalidade K, vezes a deformação X da mola. Fisicamente, a constante K é conhecida como constante elástica, e representa a medida de rigidez da mola. Ou seja, quanto maior a constante K, mais rígida é a mola. Sua unidade no Sistema Internacional de Unidades é o Newton por metro. Por exemplo, se uma mola tem constante elástica de 25 newtons por metro, significa que é necessário que se aplique sobre ela uma força de 25 newtons, para que o seu tamanho original seja alongado, ou comprimido em 1 metro. Caso quiséssemos deformá-la, esticando-a, ou comprimindo em 2 metros, seriam necessários o dobro de força externa, isto é, 50 newtons. Na representação gráfica da força deformadora F versus deformação X do material, a constante K é calculada como a tangente do ângulo de inclinação da reta, assumindo que a abscissa e ordenada estejam na mesma escala. Representação vetorial. É importante lembrar que as observações de Hooke envolvem grandezas vetoriais, apresentando, portanto, módulo, direção e sentido, e expressa da seguinte maneira. A força deformadora externa F é igual à constante K, vezes o vetor deslocamento da deformação X. Ou, se preferir, a força elástica restauradora F, E, é igual a menos K, vezes o vetor deslocamento da deformação X. É importante ressaltar que o sinal negativo observado na última expressão vetorial significa que o vetor força elástica F, E, possui sentido oposto ao vetor deformação X, indicando que a força elástica é uma força restauradora. A deformação é considerada positiva quando esticamos a mola, e negativa quando comprimimos a mesma. Veja a animação. Quando uma força externa F é aplicada sobre a mola no sentido positivo do eixo X, alongando-a, a mola reagirá aplicando sobre o agente externo uma força elástica F, E, de igual intensidade, porém em sentido contrário ao da deformação. No caso da compressão, a força externa F é negativa, e a força elástica F, E, passa a ser positiva, sempre contrária à força F e à deformação X. Lei de Hooke. Robert Hooke publicou suas observações em 1676,
na forma de uma lei geral, conhecida atualmente como Lei de Hooke, com o seguinte enunciado. Em regime de deformação elástica, a força elástica restauradora F, E, é proporcional à deformação x da mola. A lei de Hooke é uma lei muito importante quando tratamos de resistência e comportamento elástico dos materiais em geral. Ela é aplicada em áreas da engenharia, tais como a civil, a naval, a aeronáutica e a mecânica. Por exemplo, a lei de Hooke se aplica perfeitamente a uma barra de aço reta, ou um feixe de concreto, suportado em ambas as extremidades, e curvados pela ação de uma força externa, aplicada em algum ponto intermediário. Neste caso, o deslocamento de deformação, previsto pela lei de Hooke, é o desvio do feixe, medido na direção transversal, em relação à sua forma original. Ao final deste módulo, você encontrará alguns exercícios simples de aplicação da lei de Hooke. Exercícios com maior grau de dificuldade serão apresentados no módulo intitulado Aplicações da Leis de Newton. Antes de concluirmos esta videoaula, é importante salientar que o comportamento das molas no regime elástico nem sempre obedecem à lei de Hooke. Veremos na próxima videoaula que, dependendo de como a mola é construída, a rigidez do material pode ser alterado em função do nível de deformação, fazendo com que a mola, apesar de estar no regime elástico, não obedecer à lei de Hooke, já que a medida da rigidez da mola não é mais constante. Espero você na próxima videoaula, onde apresentaremos breves considerações sobre molas que não obedecem à lei de Hooke, no regime elástico. Para acessar todas as videoaulas do módulo, clique no link da playlist, no canto superior direito de sua tela, ou logo abaixo na descrição. Se gostou do canal, inscreva-se, dê o seu like. Acione o sininho para ser notificado assim que for publicado novas videoaulas, e participe com seus comentários e sugestões. Até breve.